Oi, gente. Fala alto aqui. Bom, acho que todo mundo aqui já leu alguma matéria do El País. A gente, como a Paula explicou, nasceu há 4 anos. A gente é filho de um jornal que é um jornalismo, é uma marca consolidada, que tem um jornalismo de referência, que é o País Espanhol, que nasceu há 41 anos. E eu vou falar rapidamente aqui da origem dele, porque isso explica um pouco do que a gente é. O El País nasceu em 76, logo depois da ditadura franquista. Foram pouco mais de 40 anos de ditadura, e a Espanha tinha uma sede, obviamente, de democracia, e um investidor foi atrás de um jovem repórter, Juan Luis Cebrián, que tinha na época 30 anos, e o Cebrián disse: tá, posso fazer do meu jeito? Você vai confiar que a gente vai ter lucro com isso? E foi assim. Ele começou já de cara com bandeiras democráticas muito bem definidas, como a própria valorização da mulher, direitos humanos e respeito a minorias. E é um jornal que ganhou liderança na Espanha rapidamente, e que um dia o mercado chegou num topo e eles disseram: para onde a gente vai? O que a gente faz? Jornal espanhol, América Latina tem vários países de língua hispânica. Eles falaram: bom, vamos conquistar a América. Então, em 2012, eles montaram o País Américas. Só voltando um pouquinho, o Cebrián, quando montou o jornal, o que ele queria era inserir a Espanha no mundo. Então, ele investiu no jornalismo internacional, com uma vasta rede de correspondentes no mundo inteiro. Quando você pega o El País de papel, é muito interessante, porque a primeira seção é internacional, para depois entrar no local. Então, o diferencial do jornal sempre foi a cobertura internacional. Então, quando eles montaram o El País Américas, uma redação no México, eles decidiram pegar a cobertura que eles já tinham e fortalecer a cobertura dos correspondentes da Colômbia, da Argentina, da Venezuela. E foi uma experiência muito bem sucedida. Em um ano eles tiveram muito sucesso e eles olhavam para o Brasil e falavam: um dia a gente vai lá. Seria meio natural, já que a gente está alcançando toda a América Latina. Só que teve uma coisa no meio do caminho. 2013, quando houve aquela catarse brasileira e os protestos de rua, e naquele momento estavam acontecendo também protestos na Turquia, e bem pouco tempo atrás tinha acontecido a Primavera Árabe, todos articulados pela internet, movimentos de massa que mudaram a configuração ou tentaram mudar a configuração dos respectivos países, mas trouxeram também catarses coletivas que mudaram o cenário. Então, quando eles viram no Brasil, eles falaram: pronto, está acontecendo o mesmo que está acontecendo em outros países. E fizeram uma extensa cobertura. Eu vou chegar aqui para falar lá. Com o estilo El País, que é um jornalismo, um texto muito arejado, um linguajar muito próximo do... Até lembrei, a Letícia comentava isso sobre a afetividade, e o El País também tem isso como característica. E o El País espanhol fez dezenas de matérias dos protestos brasileiros. O que aconteceu? Do dia para a noite, Madrid viu a audiência
ou seja, a leitura a partir do Brasil cresceu substancialmente. Um dia eles tinham um traço e, de repente, aparecem 400 mil leitores lendo estas matérias aqui. Eles falaram, opa, o que está acontecendo? Por que todo mundo está querendo ler a gente desde lá? Foi um momento de muita desconfiança nos meios brasileiros, em que a mídia tradicional estava retratando aquilo como algo negativo. Vocês, acho que quem viveu isso lembra bem. E o brasileiro, naquele momento descontrolado, começou a procurar informações de o que o mundo estava falando da gente. E, nesse momento, eles falaram, talvez seja a hora da gente ir para lá. Em agosto, eles me ligaram, perguntando se eu queria ir trabalhar lá, achei que era brincadeira. Eu falei, aquelas sondagens que sempre fazem. E no dia 1º de setembro eu já estava trabalhando lá. Fechando o contrato, na verdade, a gente começou em outubro e dia 26 de novembro saiu o El País. A gente, na verdade, não sabia o que iria ser. Nós começamos com 11 pessoas. O jornal, desde o começo, funciona com uma parte da equipe espanhola, no caso eram 4 espanhóis e o restante brasileiros. E a gente achou que o jornal ia se diferenciar no Brasil pelo jornalismo internacional. Efetivamente, isso foi acontecendo, mas a gente começou a se dar conta que as nossas matérias, que a gente fazia porque de política, porque tinha que fazer alguma coisa, se o Cunha caiu, etc., ninguém vai deixar de noticiar, etc., só que a gente percebia que eram matérias que todo mundo tinha dado, todo mundo já tinha dado a matéria à 13h, a gente subia a nossa matéria às 18h e todo mundo lia de novo e aquela matéria era mais lida. Eu falava, mas como assim? Todo mundo já deu essa matéria, por que eles querem ler com a gente? E aí a gente começou a entender algumas coisas. A gente começou a trazer um outro ponto de vista, que a gente não pensou que havia tanta carência. E era um olhar estrangeiro. Quando todo texto que a gente escreve no jornal, a gente tem que pensar... 5 minutos. Que a gente tem que pensar que as nossas matérias podem ser traduzidas para o exterior. Então, a gente não pode pensar só no leitor brasileiro. A gente tem que pensar do modo que a pessoa que vai ler da Colômbia, ou do México, ou da Espanha, também entenda. Então, a gente foi... Espera aí que eu vou ter que passar rapidinho aqui. Brincando com os títulos, ou seja, seguindo o estilo do El País. O que aconteceu? A gente chegou em 2013, entrando em 2014, que foi o ano do resto das nossas vidas, que a gente está tentando entender até hoje, e trazendo este material diferente. E também sendo um jornal de graça. Ou seja, um bom jornalismo, referência mundial e de graça. E aí a gente cresceu. E a gente cresceu bastante. Hoje o Brasil é o segundo mercado do El País. O segundo era o México. E nós passamos muito rapidamente o México. E hoje São Paulo, por exemplo, é a terceira cidade onde o El País é mais lido. Primeiro Madrid, segundo Barcelona e terceiro São Paulo. O que a gente tem tentado trabalhar lá, né? Seja, polarização não é só aqui, como na mesa anterior se disse, é um problema geral. Podem olhar as eleições do Peru, dos Estados Unidos, de Macri, todos foram por aquelas pequenas diferenças, ou seja, e a gente aqui trabalhando foi tentando não se envolver nem ali, nem aqui, a gente foi trabalhando o fora Fla-Flu. Eu trouxe aqui até uma matéria de agosto de 2016, que estava acontecendo o impeachment, e a gente achou esse personagem super interessante, porque ele falava, eu quero impeachment, mas se o Lula voltar, eu voto nele. É o que está acontecendo agora. Então, vivemos o desafio do leitor digital,
nossos textos chegam a ter 70% de leitura pelo celular. Um leitor emocional, suscetível a provocações nas redes. A gente também não precisa dizer o que é o enlouquecer coletivamente. Essa semana a Gal Costa deu uma entrevista que eu até destaquei a raiva, que ela falava, né, de uma raiva, uma intolerância no mundo de gente comum. E o rapaz, o assassino da moça de Alexânia, quando a delegada perguntou para ela, eu odeio ela. Mas por que você odeia ela? Eu não sei por quê. Então, a gente está diante dessa sociedade, desse leitor, não esse leitor, mas eu digo, é esse leitor que a gente pega. O leitor digital, ou seja, o ambiente digital tirou aquele filtro dos jornais tradicionais que a gente se esperava para ler o formato do que aquele jornal vai dizer, ou a gente espera o que o Jornal Nacional vai dizer. O leitor digital, ele está estimulado, está com a adrenalina alta para ler sobre aquele assunto, né? Então, esse tem sido o nosso desafio aqui no Brasil, trabalhar diante desse mercado. Uma das coisas que nós nos deparamos muito rapidamente, já de cara no jornal, lembrando aquelas bandeiras que eu estava comentando, que para a gente eram referência já do jornal de lá, a gente fez muitas matérias da periferia, de assassinatos de negros, ou a gente abriu em manchete quando o IBGE deu 53% da população negra, e esses assuntos subiam muito, e a gente começou a perceber que eram assuntos que eram impossíveis de serem desprezados, que a gente tinha que ter muito, muito cuidado, porque a sociedade brasileira estava muito atenta a isso. E eu trago a frase que eu achei muito interessante do comunicado da Rede Globo, depois do episódio de racismo, quando ele fala visceralmente contra o racismo. Isso, para mim, é a confirmação do que a gente começou a ver em 2014 lá no jornal. Ou seja, estou juntando ali o leitor emocional, ou seja, como está o nosso leitor, a nossa sociedade brasileira, que precisa de respostas rápidas, de palavras que conversem com ele e tragam essas respostas rapidinhas. Ok, acabando. E eu trago também o Think Olga. A gente poderia citar 200 mil coisas sobre a Revolução Feminista, mas, para mim, essa ação, o meu primeiro assédio, foi muito marcante e profundo para... já acabou. Para falar desse mundo digital. Eu só queria fechar com uma coisa. Um dia eu entrevistei o Rodrigo Mesquita, do Estadão, e ele me falou um dado que eu achei interessante partilhar com vocês. Ele me contou que em 1930, São Paulo tinha 800 mil habitantes e o Estadão vendia 130 mil exemplares. Eu fui olhar os dados, hoje, São Paulo tem 10 milhões de pessoas, e o Estadão está vendendo de papel 117 e digital 125. O mundo mudou e a indústria, como a gente estava falando, eu estou dando um número para mostrar que esse mundo já acabou. A gente só está esperando ele realmente terminar. Ou seja, não dá para viver sem considerar tudo que a rede está dizendo para a gente. É isso.